E aí, tudo bem? Eu sou Ronan Santos, do Almanac X, e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação com os vídeos mais assustadores dos últimos anos. Então tranque as portas, apague as luzes e aproveite. Este fato aconteceu no Japão, quando este casal estava aparentemente brincando e se divertindo e resolveu fazer alguns vídeos. Tudo estava muito normal e ficou assim durante algum tempo. No entanto, no quarto em que o casal estava, havia um armário que no começo estava fechado. E enquanto a garota se olhava no espelho, o rapaz que gravava tudo captou algumas imagens que apenas os mais corajosos vão conseguir ver. Em um primeiro momento, o armário se abriu sem nenhuma explicação, o que fez com que o cameraman tomasse um susto. Então veio um momento de aflição e medo. Veja que primeiro aparece um ser com um rosto assustador parecido com uma boneca. Após, uma criança se arrasta no chão, mas não é uma criança qualquer. O seu sorriso é horripilante e seu rosto pálido fora do normal. Lembre-se de revisar o seu armário hoje à noite, antes de dormir. O youtuber Cringe Parkour estava andando pela rua quando pensou ter ouvido uma espécie de grito vindo de um cano de esgoto. Ele para próximo ao lugar e começa a pensar o que podia fazer, até que toma coragem e entra no túnel para tentar entender o que estava ocorrendo. Depois de menos de um minuto de caminhada, ele se depara com uma das criaturas mais assustadoras que já viu, com seus olhos brilhantes e o que parecem ser dentes muito afiados. Se prestarmos atenção, parece ser uma espécie de zumbi, porém Cringe viu o monstro frente a frente e descreveu como sendo uma bruxa, e disse que o cheiro que exalava por todo lugar era de algo queimado e enxofre. Além disso, só os gritos do ser já deixam qualquer um com medo, sendo perturbador e aterrorizante. Tudo isso fez com que o homem corresse rapidamente para fora dali. Desde então, o criador de conteúdo nunca mais passou por aquelas bandas, mesmo grande parte dos seus inscritos insistindo para ele retornar. Pois é, acho que os fãs desse cara não devem gostar muito dele. Claro que tudo pode ser uma montagem, porém se olharmos o seu canal, o jovem posta coisas aleatórias como games, vlogs falando sobre sua vida e não aparenta ter nenhuma noção de montagem de vídeo ou efeitos especiais. Será que ele realmente viu um ser sobrenatural? Você decide. É muito comum vermos pessoas gravando vídeos enquanto demonstram alguma habilidade que possuem, como foi o caso desse garoto que estava sendo filmado enquanto fazia embaixadinhas. Ele e seu amigo estavam na rua, era um momento de diversão enquanto eles gravavam tudo o que estava acontecendo. Aparentemente nada de anormal poderia acontecer. No entanto, enquanto um dos garotos mandava ver com a bola de futebol, algo estranho aparece no fundo. Conseguiu ver? Aparece uma mulher esquisita com um corpo alongado que não poderia ser humana. Rapidamente esse suposto fantasma some e depois de alguns instantes ele reaparece ao lado do cameraman. Informações indicam que essa possível fantasma seria a irmã falecida do jovem que está gravando tudo e que ela estaria o assombrando. Mas será que realmente se trata de um fantasma ou apenas algum efeito de edição para tornar o vídeo mais atraente? Quem passa próximo a essa casa amarela em Essex, no Reino Unido, jamais imagina os segredos que estão guardados dentro das suas paredes e por tudo que ela já passou. O prédio foi utilizado como uma prisão para mulheres que eram acusadas de bruxaria durante o século XVI. Chamada de A Gaiola, o local ficou ainda mais conhecido após um suposto vídeo paranormal circular na internet. Nas imagens, podemos ver um grupo de amigos que resolve ver se realmente existe algum espírito ou fantasma das bruxas que ficavam aprisionadas ali. Para isso,
eles tiveram a ideia de fazer uma espécie de ritual de invocação, que estava sendo gravado. Durante parte do processo, algo muito incomum chamou a atenção de um dos jovens que monitoravam as imagens. O fato de que o rosto de uma das garotas que participava do ritual mudou completamente. Seu nariz aumentou, sua boca ficou mais larga e seus olhos ficaram completamente pretos. Após todo o teste ser finalizado, eles foram verificar como ela estava e perceberam algumas marcas vermelhas nas suas costas. Além disso, a jovem revelou que desde aquele dia começou a ter diversos pesadelos muito estranhos enquanto dormia. Será que realmente aconteceu algo paranormal naquela antiga prisão? Ou foram apenas alguns efeitos de luz que fizeram isso? Bom, você decide. Em um metrô da cidade de Monterrey, no México, um fato deixou os funcionários da estação com os cabelos em pé. No meio da madrugada, já com o local vazio, vigias que faziam a segurança do local escutaram um barulho esquisito que parecia um grito de criança. Todos pensaram que alguém poderia ter se perdido e ficado lá dentro mesmo depois das entradas serem fechadas, e imediatamente começaram a procurar pelos corredores da estação. A princípio, parecia que a criança gritava por seus pais e os trabalhadores passaram a seguir a voz que era muito alta, para tentar encontrá-lo. Mas sempre que iam chegando perto do lugar, a voz parava e começava a ecoar em outra parte da estação. Dá só uma escutada nos gritos. Mano, se eu trabalhasse nesse lugar, eu já ia imprimir um currículo no primeiro berro. E apesar da mobilização dos funcionários, a tal criança nunca foi encontrada. Os caras reviraram todo o lugar do metrô e inclusive olharam nas câmeras de segurança, mas a criança, ou seja lá o que estava gritando naquela noite, nunca foi achada ou vista por ninguém. Depois desse episódio, começaram a imaginar que o lugar estava mal assombrado, pois nunca tiveram nenhuma explicação sobre quem estava se esguelando por lá naquela noite. Se não tivesse gravado, falariam que eles estavam ficando doidos. Este homem tem um canal no YouTube e resolveu visitar um cemitério durante a madrugada. Ele acreditava que aquela seria apenas mais uma de suas investigações normais, porém, enquanto andava pelo lugar, percebeu que dentro de uma tumba existia uma pessoa sentada. Mas quem era? O que fazia ali imóvel às 3h30 da madrugada? Quando deu um zoom em sua câmera, percebeu que parecia ser uma senhora. O YouTube deu a volta para chegar até o lugar, mas quando colocou a sua lanterna lá dentro, tudo que encontrou foi a cadeira vazia. Após não achar ninguém dentro daquela sala, ele seguiu a sua busca por eventos paranormais. Mas em meio à sua caminhada no cemitério, ele percebeu que a senhora havia reaparecido sentada em frente a outros túmulos. Vale ressaltar que seria humanamente impossível para uma senhora caminhar mais de 100 metros em tão pouco tempo. Como ela teria chegado ali? O investigador tentou se comunicar e perguntar se estava precisando de alguma coisa, mas a única resposta que recebeu foi um olhar muito assustador. O homem diz que sentiu que aquela velha mulher não seria desse mundo e resolveu voltar para sua casa. Acontecimentos paranormais estão por todos os lados. Em alguns casos, estas experiências são completamente inexplicáveis e rodeadas de um grande mistério, como nessas imagens que vamos te mostrar. Um rapaz estava parado em frente a um prédio, no entanto, rapidamente uma força como de um furacão parece puxá-lo para o chão, como esta câmera de segurança conseguiu gravar. Outro homem que estava por perto tentou ajudá-lo, mas saiu rapidamente correndo e fugindo daquilo. É muito estranho, pois se realmente fosse um furacão, não ocorreria em apenas um ponto específico. É como se uma força ou algo que não podemos ver arrastasse o rapaz. Depois de alguns segundos, outro homem se aproximou para ver o que estava acontecendo ali, mas saiu correndo rapidamente ao ver algo sendo arremessado na sua direção. Sim, esse era o homem que foi puxado inexplicavelmente. Mas o que teria tanta força para fazer algo desse jeito? Com certeza nenhum humano. Achou tudo muito bizarro? Não para por aí.
Um homem vestido completamente de preto e com um chapéu escondendo seu rosto parece surgir do meio das sombras. Note que em meio a tanto nervosismo ele aparece andando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Será que ele foi o responsável por essas imagens que vimos e por este fenômeno paranormal? Como explicar o que foi gravado nesse dia? Por sorte, o homem que aparece no vídeo não teve nenhum ferimento e até hoje não sabe explicar o que aconteceu. Existem diversas pessoas que trabalham caçando fantasmas e entrando em locais onde existe a suspeita da existência desses espíritos. Este homem, por exemplo, é um deles, mas tudo mudou depois dessa gravação. Este, sem dúvida, é um dos piores e mais assustadores de todos os casos que irei mostrar. Ele foi chamado pelos donos desse teatro para verificar alguns acontecimentos paranormais que haviam acontecido ali. No começo, tudo estava indo bem. Depois de posicionar sua segunda câmera, ele sentou em uma das fileiras e começou a falar uma série de coisas, até que algo muito estranho aconteceu. As imagens mostram claramente um dos bancos que estava fechado se abrindo de forma muito rápida, fazendo com que esse caça-fantasma se assustasse. Bom, mas não parou por aí. As horas foram passando e ele foi cada vez mais se aventurando pelo teatro mal assombrado, até que chegou em um corredor com algumas portas. Ele esperou algum tempo até tudo ficar mais calmo, abriu uma porta e começou a verificar e gritar para ver se recebia alguma resposta do além. Na primeira porta o resultado foi satisfatório, nada. Entretanto, este foi o último momento em que tudo ficou calmo. Assim que ele se dirigiu para a segunda porta, ela se abre de forma repentina e algo muito assustador aparece, como você pode ver nas imagens dentro desse armário. If anybody's in there messing with me, I'm gonna kick your ass. O homem se afastou, recuperou o fôlego e voltou para sua aventura. Entrou no armário e nas imagens a seguir, você pode ver o seu rosto com expressões de medo verdadeiro, fugindo de algo que ele nem sequer pode ver, mas que certamente estava lá. Eis a pergunta, será que realmente era um fantasma que estava presente naquele prédio? Ou apenas uma pessoa fazendo uma brincadeira muito má com o homem? Fica aí o questionamento. Ficar sozinho em um ambiente isolado pode ser um verdadeiro problema para pessoas que possuem muito medo que coisas anormais aconteçam. Você provavelmente já ficou sozinho, olhou para o lado e sentiu a estranha sensação de que alguém estava lhe observando ou te chamando de alguma forma, não é mesmo? Mas com toda certeza você nunca passou por um caso tão paranormal quanto essa garota. Ela estava cumprindo com seu horário de trabalho em um escritório vazio. Para quem não tem medo, seria apenas um dia normal. No entanto, algo muito estranho começou a acontecer. Sem motivo nenhum, uma cadeira se movimenta dentro da sala. Pelas imagens, você pode ver que não existe qualquer pessoa ou que não se trata de um movimento por conta de rajadas de vento. Parece que existe alguém mexendo a cadeira de forma aleatória. Apenas por esse fato, muitas pessoas podem ficar com medo, mas você ainda não viu nada. Depois da cadeira se movimentar, a mulher percebeu que algo estranho estava acontecendo ao seu redor. Afinal, ela estava sozinha. Em um certo momento, uma garrafa que estava na mesa cai. Ela se levanta, junta a garrafa e volta ao trabalho. Sentada em seu computador, ela vivenciou uma situação que certamente vai lhe marcar para sempre. A sua cadeira foi puxada para trás, como você pode ver nesse vídeo da câmera de segurança do local. Depois de passar por essa experiência paranormal e sem nenhuma explicação, a mulher pegou as suas coisas e saiu rapidamente do escritório, que estava completamente vazio. Assim como a maior parte desses casos, não existe nenhuma explicação. O que muitas pessoas acreditam é na existência de um possível fantasma. O vídeo em questão viralizou na internet, mas será verdadeiro? Você decide. Alguns turistas estavam passeando pela capital da Ucrânia quando perceberam uma estranha movimentação na parte de baixo de uma ponte existente na cidade e começaram a gravar as imagens que você está vendo. Em um primeiro momento, o que estamos vendo parece ser uma pessoa se agarrando e andando pela parte inferior dessa construção, mas nenhum ser humano conseguiria se manter por tanto tempo de cabeça para baixo em uma altura tão grande.
Nenhuma explicação foi dada pelas autoridades do local sobre o que seria isso, se era um animal ou algo do tipo. A única coisa que sabemos é que minutos depois das imagens serem gravadas, carros do exército foram vistos se dirigindo até essa ponte. O que será que está acontecendo na Ucrânia? Será que os monstros radioativos de Chernobyl realmente existem por lá? Talvez nunca saberemos. Muitas crianças possuem amigos imaginários para lhes fazer companhia, e em alguns casos existem religiões que afirmam que estes amigos, na verdade, seriam espíritos que entram em contato com os mais jovens, tendo em vista a mediunidade que muitos pequenos possuem em sua infância. Como nesse caso em que a menina que aparece no vídeo virou colega de um brinquedo da Dora Aventureira e disse que ela podia inclusive conversar com um objeto de plástico. Em uma noite de brincadeira, a mãe da garotinha resolveu gravá-la cantando ao lado da Dora, mas durante o vídeo ela captou algo que nunca mais conseguiria esquecer. Enquanto a pequena estava se divertindo, a sua boneca vira a cabeça rapidamente para a mãe que estava gravando. Sem nenhuma explicação e de uma forma muito assustadora. Imediatamente a mulher pegou o brinquedo e ao checar no compartimento não haviam pilhas. Estas imagens foram gravadas por uma câmera de segurança deste escritório, depois que a mulher que está aparecendo simplesmente sumiu e parou de ir para o trabalho sem dar nenhuma informação, algo que ela nunca havia feito anteriormente. Depois do seu sumiço repentino, os responsáveis pelo lugar foram verificar nas câmeras se algo estranho havia acontecido. Quando estavam checando as imagens do último dia em que ela apareceu para trabalhar, eles perceberam que momentos antes de tudo acontecer, um homem de terno preto apareceu e começou a falar alguma coisa com a mulher. Repare que ele tem um aspecto bem bizarro. A moça do nada se levanta e acompanha esse estranho homem. Depois daí nunca mais ela foi vista ou achada pela polícia. Como alguém desaparece sem deixar pistas? Quem era esse cara misterioso? Há uma lenda de que existam os Homens de Preto, que são agentes secretos encarregados de resolverem assuntos referentes a alienígenas. Em vários lugares do mundo, eles já foram flagrados. Sempre são carecas, altos e usam terno escuro. Ninguém sabe suas identidades, é como se eles não existissem. Esse homem é o principal suspeito, porém nunca conseguiram achá-lo e ele se encaixa perfeitamente na descrição dos infames Men in Black. Aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, uma turista estava curtindo a tranquilidade de uma cachoeira e aproveitou para filmar o lugar paradisíaco. Quando ela foca a lente na cachoeira, um vulto escuro semelhante a uma pessoa aparece no meio da queda d'água por alguns segundos e de repente some. A mulher percebe a presença e até questiona seu companheiro se ele também viu. Caraca, apareceu um cara ali no meio da água! Mozinho! Mozinho, você viu o cara no meio da água? Sem acreditar, ela continua gravando e consegue flagrar a aparição pela segunda vez. E a impressão que dá é que ao ver que estava sendo filmado, a pessoa, ou seja lá o que for, mergulha nas pedras imediatamente e desaparece mais uma vez, deixando a moça com uma pulga atrás da orelha. A figura aparenta ser um homem, mas não é possível ver seu corpo e rosto com nitidez, o que levantou a hipótese de ser um espírito que se materializou no meio da água, já que seria bem difícil para uma pessoa de carne e osso aparecer no meio das pedras de uma cachoeira e desaparecer no mesmo instante. No Brasil existe a lenda de um ser conhecido como caboclo d'água que puxa a gente para baixo do rio. Há várias pessoas que juram de pé juntos que já viram um danado. Inclusive, alguns moradores fizeram uma gaiola para alguém ficar dentro e assim capturar a tal criatura. Porém, pelo visto, ele é bem esperto e não caiu na armadilha. Nessas imagens, conseguimos ver um guarda de segurança no meio do expediente falando com alguém e em determinado momento, ele até faz carinho no ar, pois como podemos ver, está completamente sozinho. O segurança então informa seus outros colegas que está com uma garotinha na sua frente que diz estar perdida. O problema é que quando foram checar as câmeras, perceberam que não existe ninguém ali além dele.
Então, ao ser informado de que estava ficando louco e não tinha nenhuma criança ali, ele se assusta e sai do local lentamente, como se tivesse parcialmente paralisado pelo medo. Dá pra ver ele olhando para trás, como se não entendesse como os outros não estivessem vendo aquela garota. Eu, hein? Se fosse eu pedir as contas na mesma hora. Já vi vários filmes que sempre começam desse jeito. Depois de acordar diversas vezes com seu quarto todo bagunçado, esse homem teve a ideia de colocar uma câmera noturna para ver o que estava acontecendo, pois ele imaginou que algum animal entrava e derrubava tudo. Porém, o registro é muito mais assustador do que isso. Enquanto ele dorme, um objeto cai da prateleira sem motivo algum e logo em seguida, algo puxa seu cobertor, e isso é só o começo. Segundos depois, a cortina simplesmente é puxada para o lado e uma figura bizarra se aproxima e o observa por longos minutos. Ela fica ali, sem fazer nenhum barulho ou movimento brusco. Não dá para identificar do que se trata, mas aparentemente a criatura possui um par de olhos brilhantes e mãos bem grandes que são colocadas na janela. Em dado momento, mais objetos de dentro do quarto vão para o chão e a criatura, espírito ou sei lá o que, se afasta quando o homem parece acordar. Quem ou o que era esse visitante e qual a sua intenção? No México, uma pessoa estava dirigindo por uma estrada no meio da floresta quando de repente se deparou com essa figura aqui. Um fantasma de fogo no meio da rua que desaparece numa velocidade impressionante até sumir das lentes da câmera. A figura flamejante já havia sido vista por várias outras pessoas que pegaram o mesmo caminho, porém nenhuma imagem da criatura misteriosa havia sido registrada. Algumas pessoas disseram que poderia ser alguém com trajes à prova de queimaduras tentando pregar uma peça na população local. Mas como se explica a velocidade que o fantasma se deslocou? Eu não sei o que é, mas com certeza não era coisa boa. Você já deve ter visto que em países como Estados Unidos e Canadá, as propriedades que ficam longe das cidades grandes são imensas e a maioria possui florestas no seu quintal. Foi numa casa dessas que um homem chamado Mike começou a perceber uma movimentação estranha no meio das árvores do seu terreno. Como isso se repetiu por dias, ele decidiu ver o que era, pegou uma lanterna, seu celular e filmou a investigação. Conforme ele entra no meio da floresta, logo se escuta um barulho estranho vindo lá de dentro. Ele aponta a lanterna para uma direção e um ser parece se esconder atrás de uma das árvores, observando ele se aproximar. Mike então dá apenas mais um passo e quando vê melhor o que está olhando para ele, sai correndo do lugar desesperado. Não dá para saber se é uma pessoa estranha ou uma criatura desconhecida, mas uma coisa a gente concorda: o homem fez bem em não ficar lá para descobrir. Existem várias criaturas sobrenaturais que moram em florestas. Você mesmo já deve ter ouvido falar sobre alguma. E na Tailândia não é diferente. Quando esse rapaz aparece nas imagens atravessando o local como quem não quer nada, de repente é surpreendido por uma espécie de sombra escura, fazendo com que o menino caia no chão imediatamente. O jovem levanta assustado sem entender direito o que aconteceu, mas sai correndo, pois parece ter visto a mesma coisa que a gente. O bizarro é que é uma lenda bem famosa na região sobre um tal de Makuan Karpokan, um espírito protetor da natureza. Agora, por que ele foi mexer com o garoto ainda é um mistério. Vai ver, ele estava caçando passarinhos com estilingue, quebrando galhos de árvore, vai saber. Bom, de qualquer forma, eu duvido que esse garoto passe por aí novamente. Deus me defenderai. O sistema de segurança de uma loja de roupas filmava seu interior no meio da madrugada, onde só haviam os produtos e um guarda que, por estar tudo tranquilo, acabou tirando um cochilo sentado nessa cadeira no interior do local. Porém, depois de algum tempo, o que acontece com tal guarda é simplesmente inexplicável. Ele cai da cadeira em que estava, como se sua perna estivesse sendo puxada por algo sobrenatural, já que pela imagem da câmera, nada é visto além dele.
O segurança acorda um pouco atordoado e parece não conseguir se levantar. E em poucos segundos depois, a mesma força que o derrubou continua puxando o coitado até ele sumir do nosso campo de visão. Logo em seguida, o guarda retorna e fica olhando para todos os lados sem saber o que de acho aconteceu. Maluco, eu não conseguiria nem terminar meu turno se eu fosse esse cara. Pelo menos quando uma pessoa invade dá pra ver quem é, né? Mas e nesse caso? Deve ser por isso que o sobrenatural dá tanto medo em todos nós. A câmera de uma campainha eletrônica filmava a entrada dessa casa quando o homem surge caminhando pela calçada tranquilamente. Porém, ele dá alguns passos seguindo seu rumo, mas de repente, seu corpo começa a desaparecer das imagens até que ele suma por completo. Repare que a partir de um determinado momento, a parte inferior do homem fica transparente e vai subindo até sua cabeça também desaparecer. É claro que a primeira coisa que se pensa ao ver algo assim é sobre um possível erro na câmera. Mas como o próprio dono da gravação afirmou, o objeto não estava com nenhum defeito, e se tivesse, o homem deveria ter sumido por completo e não gradualmente como de fato aconteceu. Outra coisa que chama a atenção é que a distorção só acontece com o cara que estava passando, mas nenhum outro objeto, como a caixa de correio ou a casa do fundo, sofre algum tipo de interferência. Agora eu te pergunto, como um defeito buga apenas a pessoa que está caminhando e nada além disso? Veja essas imagens. Tudo parece normal em uma rua qualquer quando de repente algo estranho acontece. Uma figura que aparenta ser uma sombra parece caminhando na pista. Vários carros passam por ela. O mais louco é que os motoristas nem sequer notam a presença do ser bizarro. Dentro de alguns segundos, o bicho simplesmente desaparece. O vídeo em questão foi postado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral, aparecendo em sites famosos e TVs de todo o mundo. A teoria mais aceita é que houve algum erro na câmera. Por algum motivo, ela acabou duplicando uma cena filmada no passado. Porém, esse tipo de falha é bem difícil de ocorrer, além de que não aparece mais nada repetido além da tal sombra. Seria algum tipo de fantasma, um trabalho muito bem feito de edição, um bug tecnológico? Até agora, ninguém conseguiu descobrir o que de fato ocorreu. De qualquer forma, é bem esquisito a quantidade de vídeos de homens-sombras que circulam pela internet. São tantos que estou até chegando a acreditar. Seria um grande grupo de pessoas empenhadas a postar coisas falsas para criar um mito, ou tem um fundo de verdade em toda essa história? Era apenas mais um dia de jogo entre dois times de beisebol. Tudo parecia simples e calmo, até que algo estranho acabou acontecendo. Quem estava em campo não percebeu, mas em meio ao jogo, um vulto acabou passando correndo em meio ao local, bem em frente à câmera. Preste muita atenção nas imagens que serão reproduzidas agora. Uma sombra? Bem, em um primeiro momento é o que parece. Você pode até confundir com as outras pessoas que também estão correndo no campo, mas veja a mesma cena em câmera lenta e preste atenção nos detalhes. Estas imagens mostram algo completamente inexplicável. Parece que são pernas correndo, sem nenhuma parte acima da cintura. Com um brilho completamente distinto de tudo que havia naquele campo de beisebol, essa imagem causou muito espanto em todos os telespectadores. Será que realmente se tratava de um fantasma ou algo paranormal? O que você acha? Na Inglaterra, uma igreja antiga, que já foi colégio de freiras no passado, chama atenção pelas várias histórias de aparições que as pessoas fazem ao longo dos anos. Um turista, ao ouvir as histórias, decidiu caçar algum fantasma para gravá-lo, e como você sabe, quem procura, acha. Um homem viu uma menina que aparentemente estava espiando pela parede, mas ao se aproximar, ela simplesmente desaparece. Mas como isso é possível? O período de tempo é muito curto para ela se esconder tão rápido. Como que em um piscar de olhos a garota já não estava mais lá? O cara fica completamente perdido e sem acreditar no que tinha acontecido. Dá uma olhada mais uma vez. No meio do vídeo, a cabeça aparece olhando para ele e quando se aproxima, ela simplesmente some. É bom ressaltar que o vídeo é de 2007, onde era muito difícil fazer qualquer tipo de edição ou alteração em uma gravação caseira, que inclusive não tem nenhum corte. Será que realmente era um fantasma?
Se você tem outra explicação, deixe aí nos comentários. No Brasil acontecem algumas coisas que aparentemente não têm explicação. Em Natal, no Rio Grande do Norte, uma câmera de segurança que filmava a rua flagrou no meio do dia uma moto andando sozinha. Como podemos ver, a motoca passa em linha reta a uma velocidade considerável sem ter nenhum motorista guiando o veículo. Se você já dirigiu uma moto, sabe que isso é algo impossível. No mesmo instante, várias pessoas que estavam por ali começaram a se aglomerar para ver esse episódio completamente fora da realidade. Eles olham de um lado para o outro, enquanto a moto parece ter seguido seu caminho normalmente. Bom, é como se não tivesse bizarro o suficiente, parece que o diacho da moto ainda está carregando alguma coisa. Repare que há uma sacola em um dos guidões. Pois é, pelo jeito o fantasma estava fazendo compras ou algo assim. Depois que a notícia se espalhou, algumas teorias surgiram. Teve gente que levantou a hipótese do motorista ter saltado da moto por não ter freio. Porém, várias testemunhas disseram não haver ninguém na rua naquele momento. E se realmente fosse isso, a moto teria caído no chão alguns metros depois. Porém, não foi o que ocorreu. Eu sei que esse vídeo é bem louco, e teve muita gente que realmente pensou ser algo sobrenatural. Reza a lenda que até hoje essa motoca está andando pelas ruas do Rio Grande do Norte. Durante essa perseguição policial, uma viatura segue o veículo branco que está altamente empenhado em escapar dos oficiais. O fugitivo faz diversas manobras e acelera o máximo que pode em certos momentos, e acaba até desaparecendo da visão dos policiais momentaneamente. O meliante tenta despistar com movimentos de zigue-zague, fingindo que vai virar e retomando a pista. A perseguição segue desse jeito por muito tempo, e em alguns momentos a viatura consegue chegar bem perto do fugitivo. Porém, algo impressionante acontece e deixa os policiais de boca aberta. O fugitivo faz uma curva forçada e sai da rodovia. A polícia o segue, e quando ele faz uma segunda curva, vem a surpresa. O carro atravessa uma cerca de metal no meio do caminho, como se o veículo fosse intangível. Como esse malandro conseguiu atravessar o alambrado dessa forma? Seria impossível um portão abrir e fechar com essa velocidade. A única coisa que restou para os oficiais foi ficarem parados observando as luzes do carro desaparecer, sem entender nada do que acabou de ocorrer. A sorte é que as viaturas possuem câmeras, pois ninguém acreditaria em uma história dessas. Até hoje o veículo nunca foi identificado, mas ganhou o apelido de carro fantasma. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!